Olá pessoal, eu sou Helenice e esse é o canal Visão Inclusiva. Eu sou uma pessoa com deficiência visual. Vou me autodescrever para aqueles que não conseguem me enxergar. Eu sou branca, uso óculos de aro marrom, tenho cabelos curtos e estou com uma blusa vermelha. E estou na varanda aqui de casa. Hoje está um dia chuvoso, frio, em pleno outubro, né? Um friozinho bom aqui em Valença. E atrás de mim tem a parede aqui da varanda, enfim. Estou aqui mais ou menos ao ar livre, né? Só não estou muito ao ar livre por causa da chuva. Bom, gente, aqui no nosso canal eu tenho falado bastante sobre a inclusão da pessoa com deficiência. É um dos objetivos do meu canal, falar sobre esse assunto, que é incluir a pessoa com deficiência em todas as esferas da sociedade. E vocês têm assistido aqui também os vídeos que eu coloco sobre a inclusão da pessoa com deficiência na universidade, na igreja, no esporte, e tenho feito também comentários sobre a Lei Brasileira de Inclusão, e falando, né, dando definições, o que são as barreiras, o que é inclusão. Quem não sabe ainda, quem não assistiu, procura aí no canal, todos os vídeos que eu tenho enviado, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Gente, no nosso Brasil, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que foi sancionada em 2015, que é mais conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Logicamente, aqui no nosso país, estamos muito longe de realmente alcançar o objetivo maior da inclusão, a inclusão realmente de fato. Falta muita coisa para acontecer, mas já existe muita coisa acontecendo. E hoje nós vamos fazer uma comparação. Vocês querem saber como é a inclusão da pessoa com deficiência em outros países? Vamos começar hoje pela Guiné-Bissau, na África. Vocês vão conhecer a realidade de uma pessoa com deficiência visual lá na África. O Iga, que é um amigo que tem deficiência visual, ele é professor, ele trabalha numa instituição que atende crianças com deficiência visual, e ele vai falar para a gente como é a inclusão da pessoa com deficiência na Guiné-Bissau. Como é o dia a dia de uma pessoa com deficiência? Como a sociedade encara a pessoa com deficiência? Existem leis lá na Guiné-Bissau para defender os direitos da pessoa com deficiência? E vocês vão perceber no depoimento do Iga, nas entrelinhas, né, que infelizmente ainda existe em alguns lugares, em alguns países, aquela cultura de que a criança que nasce com deficiência é um sinal de maldição. E essa maldição deve ser exterminada. Quando ela não é exterminada, a pessoa é colocada como fonte de exploração. Exploração para a renda familiar, né? Então, realmente a cultura, a realidade é diferente da nossa. E vamos conhecer outras realidades. Aí talvez a gente pare um pouco de reclamar e comece a lutar. Porque não adianta a gente reclamar que não existe, que a lei não saiu do papel, como eu ouvi outro dia o comentário de um colega: ué, mas essa lei existe? Essa lei já está sendo colocada em prática? Sim, desde 2015. Já saiu do papel? Já, em muitas esferas, ela já saiu do papel. Agora, se nós que somos os maiores interessados não lutarmos para isso, ela vai continuar não sendo colocada em prática na sua totalidade. Cabe a nós conhecermos a lei e lutarmos para que ela seja posta em prática. Então fica aí com o depoimento do Iga, presta bastante atenção, porque ele fala baixinho, tem muito som no entorno dele, porque ele está lá no lugar onde ele trabalha, na instituição que ele trabalha, e tem aquele sotaque, né, diferente do nosso, então presta bastante atenção. Mas não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal Visão Inclusiva. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora em que qualquer um vai acompanhar esse vídeo. Bom, eu chamo-me Iga, eu sou da Guiné-Bissau, tanto
em breve, há bem pouco tempo, né, consegui formar em Ciências e Educação, área da Pedagogia, né, graças a Deus. Eu tenho 28 anos de idade e, portanto, eu trabalho atualmente como professor que auxilia os deficientes visuais, né, numa escola que é a escola ligada às pessoas deficientes visuais. Ou seja, a escola chamada Escola Bengala Branca, da organização AGRICE. A AGRICE é a Associação Guineense de Reabilitação e Integração dos Cegos. Portanto, eu vivo, tanto já assim, né, fiquei desde 6 anos de idade. 6 anos de idade e não me tanto iniciei os meus processos escolar, né, em 2004, 2005 consegui concluir a minha formação em 2019 e 20. Então, de modo que aqui, falando de processo de política do ensino inclusiva na Guiné-Bissau praticamente não existe, porque a escola em que eu estudei, que eu fiz até 6º ano de escolaridade, depois também fiz 6 outros em escola pública, numa escola pública que está tentando, mas não tem uma política assim, né, tipo definida. Porque propriamente o Estado aqui não tem uma política de integração de pessoas com deficiência no sistema. Ou seja, não tem umas coisas assim políticas que defendem as pessoas com deficiência enquanto processo da escolarização. E por isso aqui as pessoas vivem assim, né? E como eu falei, é um país propriamente quando se fala do processo de ensino quase não tem assim um processo bem, não tem quase nada, né? Quando se fala das pessoas com deficiência, principalmente os deficientes visuais, a coisa meio complicado, né? Aqui estamos a fazer isso, estamos a tentar, por exemplo, até hoje não existe assim materiais, pelo menos para as pessoas, e tem o nosso ex-líder, que é o Manuel Lopes Rodrigues, que é conhecido por muitos, em muitos países. Imagine, pautas que ele já tinha ganhado de outros países, né? Que desde que faleceu até hoje a gente não tem mais nada. Isso é um esforço de uma pessoa só. O Estado não faz nada, não tem uma política assim que defende essa camada. Você imagina, uma pessoa com deficiência na Guiné até hoje é tratado como feiticeiro, né? Em que é visto que se não for feiticeiro, morre, né? Vai ter que morrer. Então, enquanto a viver, né? Não tem como, porque automaticamente essa pessoa é pessoa que tem outro poder extra, né? Então isso várias vezes faz também as pessoas assim a sofrer tanta discriminação, propriamente dentro da família. A família vê isso como uma coisa normal, uma coisa, quer dizer, tendo essa pessoa é uma tipo, dizemos o quê? Praga, uma coisa que não tem tanto, é uma maldição na família, em que às vezes tem a família propriamente em si, que fazem de tudo para matar essa pessoa. E enquanto, se não é, também colocam na rua para ter quer dizer, usa essa pessoa como meio da renda, ou seja, tem que ser colocado na rua e ficando aí pedindo a esmola, senão não tem nada, né? Não tem nenhuma vantagem. E nós estamos nesta vida
né? Estamos aqui a tentar, por exemplo, hoje já acabei, mas o Estado para conosco não existe nada, nenhuma política, quer no sistema de transporte, sistema de educação, sistema de, quer dizer, sanitária, ou seja, nos hospitais, né? Vivemos aqui como Deus quer, né? Qualquer situação, acho que Deus abençoe vocês, que abençoe todos, mas estou por aqui, né? Qualquer situação, estou disponível para responder através deste canal, tá bom? Um abraço para todos. Wiga na voz. Embora falei, posso dizer que não falei tudo, por isso estou aguardando a vossa reação, as vossas dúvidas. Um abraço. Ok, pronto. Muito bem. Eu chamo-me Wiga, sou da Guiné-Bissau, o país africano. E eu vivo na capital guineense chamada Bissau. Então, eu sou deficiente visual total. Fiquei cego desde 6 anos de idade. Não nasci assim, não. Eu venho ficar cego por causa de uma doença que eu passei durante algum tempo, né? Então, no próximo vídeo voltarei a responder as outras perguntas. Muito bem, enquanto a inclusão e acessibilidade aqui no nosso país geralmente, tanto isso não existe mais, né? Não existe acessibilidade porque as vias públicas, as ruas não são ruas calçadas, né? Tem ruas cheias dos buracos, de modo que não tem como. Aqui as pessoas não respeitam, por exemplo, a bengala, né? Pegando uma bengala para andar, ninguém atende isso, ninguém sabe interpretar até agora símbolos que liga com os deficientes. Quando se fala disso, por exemplo, nos transportes públicos, não há nenhuma política, né, que fala quanto a isso. Não há nenhuma política que fala como atravessar as estradas, né? E falando de inclusão, como eu falei no vídeo acima, que aqui não existe, né? Porque o Estado propriamente em si não tem uma política específica quanto a isso. Os governantes, né, nunca dignaram para preparar as pessoas para atender essa camada vulnerável aqui no meu país, né? Todas essas coisas não têm lugar quase, eu posso dizer. Os deficientes vivem com suporte de Deus. Se não for, ninguém viverá aqui. Bom, enquanto a minha opinião sobre inclusão, né, eu digo sempre que é um mundo mais completo. Quando estamos a ter um mundo inclusivo, é um mundo mais completo. Acessibilidade, quando estamos a ter isso, estamos a ter mais democracia a nível do país ou até a nível mundial. Porque quando está-me a atender na minha realidade, significa que está a aceitar aquilo que eu sou. Também vou fazer o caso de respeitar também a sua realidade. Enquanto não estamos a ter isso, significa que o mundo está ainda longe daquilo que é democracia. Quando se fala de democracia propriamente no seu sentido verdadeiro. A inclusão, como eu falei acima, não existe, porque ter um mundo inclusivo, quando estou a falar o quê? Portanto, eu aceito todos os meus filhos, mas quando não está a aceitar a inclusão, significa que tem filhos mais especiais e tem outros que não são, né? Mais ou menos isso. Muito bem, quanto às leis aqui no meu país, na verdade, dizem que há, né? Porque uma parte da Constituição da República do nosso país enfatizou uma coisa dessa. Mas não
nunca foi posto, nunca foi praticado, nunca, né? Porque aqui as pessoas com deficiência são as pessoas que sofrem massacre de uma forma descontrolada. Por exemplo, se uma família tiver uma pessoa com deficiência, é o que acontece. Às vezes tem aqueles que colocam o seu filho ou sua filha deficiente na rua para trazer algo em troca. E nesse caso, colocam na rua para pedir a esmola, né? Então, não tem nada que salvaguarda isso, porque publicamente não existe uma escola, né? As escolas públicas, nenhuma escola recebe as pessoas com deficiência. Salvo ver uma escola aqui que está tentando esse processo, mas que até agora não está assim, porque recebe as pessoas com deficiência, trabalham como tanto num processo motora, que estão a tentar, mas sem materiais, né? Deficientes trabalham aqui oralmente, né? Tem que gravar as matérias, apesar que existe uma escola criada pela organização, que são a organização dos seus aqui, né? Que é Bengala Branca, mas que tem só até 9º ano de escolaridade, ou seja, 9º ano, 9º série, né? Como dizem aí. Aqui, então, aquele não tem como. Então, até 9º ano tem que sair de jardim até 9º ano para ir à escola pública. Mas essas escolas públicas não são todas as escolas. Mesmo a universidade, ou seja, faculdades aqui, a única faculdade que aceitou é a Universidade Lusófona, né, da Guiné, né, que recebe as pessoas com deficiência. Esse ano também está a haver outras universidades, mas trabalhamos da mesma forma, que é gravar as matérias, depois estudar e fazer todos os trabalhos orais. Porque não há pessoas preparadas para atender as pessoas com deficiência. Por isso, quer dizer, porque não existe uma política assim, né, para atender as pessoas com deficiência aqui na Guiné.